Olá, bom dia, boa tarde, boa madrugada, meus amigos, meus irmãos, né? Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Bom, né? Bora então, vamos fazer nossa leitura, nosso estudo. Obrigado, obrigado aos coraçãozinhos, obrigado ao curtir, ao like, comentem, compartilhem. Aos novos amigos e amigas que estão chegando aos poucos, né? Meio com vergonhas, né? Mas não precisa ter vergonha, não precisa ter medo. Aqui a gente fala de Deus, de Jesus, de espiritualidade, dá boas mensagens, né? É que esse ano está sendo direto isso, mas no decorrer do tempo vai ser boas mensagens, frases motivacionais, né? Para enfrentarmos o nosso dia a dia. Então, aqueles amigos que estão chegando, as amigas que estão chegando aos poucos aqui no nosso Face, sejam muito bem-vindos, bem-vindas, fiquem à vontade. Só, de coração. Aos amigos, aos irmãos que já nos acompanham há tantos anos, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. E, gente, nós começamos em janeiro estudando Mateus, né? Nós vamos estudar os 4 evangelistas, né? Nós estudamos Mateus. E aí tem uma boa notícia para os amigos, para os irmãos que nos acompanham já agora em agosto de 2026, vai fazer um ano. Ó, já estudamos tudo isso aqui, ó. Mateus escreveu tudo isso aqui, ó. É. Aí nós já estudamos Mateus, por isso que de vez em quando vai repetir alguma parábola ou outra, porque são os evangelhos, né? Então, Mateus a gente estudou e hoje vamos começar do zero. Do zero, Eduardo, de novo? Não, hoje nós vamos estudar, a partir de hoje, Marcos, né? Mas, lógico, vai estar lá Mateus, mas no Evangelho de Marcos. Bora lá? Botei 2 marcações, né, galera? Que é pra não perder a página. E aí ia me perder. Um abraço carinhoso aos amigos, às amigas do Spotify que estão nos dando carona, né? Não estão dando ao vivo no momento que estamos gravando, porque eu só posto, né, semanal. Na sexta, quando eu não trabalho na sexta, ou no sábado. Mais certo é no sábado. Sábado e domingo aí vocês recebem 2, 3 atualizações, né? Ou mais. Então, vão ver gravado, vão escutar gravado. Mas obrigado pelo carinho, obrigado pela carona, né? Sei que muitos irmãos e irmãs estão nos ônibus, né? Indo para o trabalho, voltando para o trabalho, estão nos seus carros, né? Respectivos carros, ou automóveis, Então, já fiz a prece de abertura, né? Para não tomar muito tempo dos irmãos. E bora lá. Hoje fazer um pouquinho mais corrido. Quer dizer isso, 6h25. Fazer um pouquinho mais corrido por causa do jogo da seleção, né? Sou um ser humano. Eu também olho um joguinho de vez em quando, né, galera? De vez em quando não. Quase sempre. Então, para nós não perdermos tanto o jogo da seleção, né? Bora lá? Então, o primeiro assunto que Marcos nos relata no evangelho dele, e lá nós vamos encontrar em Mateus, no capítulo 3, versículo 1 até o versículo 6, e lá em Lucas, capítulo 3, versículo 1 até o 6, que é o ministério do precursor. Precursor, né? Se nós procurar no dicionário, é o primeiro, a primeira a fazer, a primeira que teve aquela ideia, a primeira que teve aquela atitude, né? É o precursor, é o primeiro, a primeira pessoa a fazer. E quem foi? Jesus? Não. O precursor do evangelho foi esse aí mesmo. João Batista. Como assim, Eduardo? João Batista? Foi Jesus?
calma, calma, não priamos cânicos. Vamos. Começou assim, ó. Eles começam assim, ó. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como nós conhecemos, chamamos carinhosamente, né? Tô tremendo aqui porque tá frio, galera. Então, o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías. O que está escrito no profeta Isaías? Ou o que Isaías falava, né? Profetizava, né? Dizia que ia acontecer no futuro, que ia acontecer. Bom, Isaías falava o seguinte, palavras de Isaías, do profeta Isaías. Palavra dele. Eis que envio meu anjo perante a tua face, o qual preparará teu caminho. Vós que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, tornai retas suas sendas. E quem era esse cara? De quem Isaías estava falando? Lembrando que Isaías, no mínimo um século II antes de João Batista. No mínimo. De quem ele estava falando? De Jesus? Não. Ele estava falando de João Batista. Por quê? Porque João Batista apareceu no deserto. Tá? E o que João Batista fazia? Anunciando o mergulho do arrependimento para perdão dos pecados, que é o famoso batismo. Tá? Que ele era num lago, num riozinho, num rio, né, num açude, para nós gaúchos, né, numa lagoa, e mergulhava as pessoas para as pessoas, né, se redimirem dos pecados e se entregarem, no caso, até então, para Deus. Mergulho do arrependimento, para o perdão dos pecados. Assim acorriu para João Batista toda a região da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, confessando os seus pecados. Eles eram mergulhados por João Batista no Rio Jordão. João Batista andava vestido de pelos de camelo e com um cinturão de couro em torno dos quadris. Sua alimentação, né, como ele almoçava, como ele, né, se nutria, era comendo gafanhotos e mel silvestre. Então, a profecia de Isaías estava certa. Eis que envio o meu anjo perante a tua face, o qual preparará teu caminho. Então, porque tanto é que naquele momento, para aquela população, para aquele povo da Judéia, da região, João Batista era só um andarilho, só um homem comum, assim, que tinha o dom da palavra, o dom de persuadir, de trazer as pessoas, o dom do convencimento. Mas é só um homem comum, né? Como a gente olha assim para Eduardo, olha para qualquer pessoa, um homem comum. Um homem comum qualquer outro. Um homem comum como qualquer outro. Tanto é que acabaram prendendo ele e, né? João Batista perdeu a cabeça. Né? Porque achavam que era um homem comum. Até aí. Só que ele era um anjo na terra. Ele foi enviado diretamente de Deus. Assim como Jesus foi enviado, ele também foi. A missão dele, e ele cumpriu muito bem naquele momento,
foi anunciar, né? Anunciar e preparar o caminho para Jesus. Como é que ele preparou o caminho? Porque antes dele, até tinha de tempos em tempos, né? De séculos em séculos, os profetas e tal. Mas assim, com carisma, com o dom de atrair as pessoas, de trazer as pessoas para si, para admirá-lo, para segui-lo, né? Porque ele teve seguidores, igual Jesus. Tinha 2 seguidores que eram fiel, tipo discípulos, né? Tipo os apóstolos. Ele tinha. Mas assim, ele seria o que hoje os influencers que conseguem milhões de seguidores, né? Seria tipo esse. Foi um dos primeiros influencers. E como é que era a preparação? Como é que ele preparou? Através da anunciação, de falar, né? Ó, Deus, é pecado trair, é pecado ficar com a cunhada, é pecado matar, é pecado roubar, ele, né? Trazendo alerta que não dava para viver só na vida material, na vida mundana, que precisamos cuidar da nossa fé. Então já era um preparamento, já era uma luzinha, né? Ele plantou uma sementinha de fé na população, para que quando Jesus se assumisse, quando Jesus saísse do armário, né? Porque até então só a família de Jesus sabia, José, né? Maria, sua avó, seu avô, só um núcleo ali, né? Mas nem a comunidade, nem onde Jesus nem onde Jesus trabalhava, na capitaria, ninguém sabia quem Jesus era de verdade. Então, enquanto Jesus não se assumia, ele teve que preparar, né? O pessoal, ensinando o pessoal que não existia só a parte material e que não existia só o Deus das guerras, que até então era conhecido, nosso Deus, né? O temor a Deus, mas que tinha que conciliar os dois. E aí, por isso, o surgimento, né, do imergir, do mergulhar. Porque daí, o sentido do batismo, né, quando foi criado, é isso. É eu, Eduardo, cheio de pecado, terrível, maldoso, cruel, traidor, adoro novinha, adoro coroa, adoro tudo que é tipo, pai, não sei o quê. Mas daí quando resolvo seguir Jesus, falar com Jesus, seguir a minha fé, no momento do mergulho, do batismo, né? Porque a intenção do batismo foi essa, a intenção do batismo é mergulho, afoguei tudo o meu pecado, tudo as minhas coisas, e ao momento que eu emergir, né? Sair da água, já é para sair um novo homem, uma nova mulher, um novo ser. Aqueles pecados, aquela situação fica para trás. Hoje, o batismo é essencial, é bonito e tem que continuar para quem quiser, mas o batismo pode ser no momento em que eu resolver seguir a minha fé, a sua fé, a nossa fé. Eu sempre, no momento que eu entrar aqui, né, não, eu vou ser, eu vou aprender, eu vou procurar fazer. Aí então eu tenho que, opa, eu estou mergulhando, nesse momento nós estamos mergulhando no batismo. Nesse momento nós estamos mergulhando no batismo. Então nós temos que ter essa noção. Então, se eu estou mergulhando no batismo, no momento que eu entro em contato com o Evangelho de Jesus, no momento que eu entro em contato com o amor de Jesus, que eu me sinto apadrinhado, abraçado, abraçada por Jesus, eu tenho que me batizar. Mas pode ser literalmente, né? Batismo mesmo, ou procurar não repetir mais os pecados. E aí é todas as áreas, gente. Não é só os pecados mais assim que a gente enxerga, que a sociedade enxerga, que daí dá até prisão, né? Não. Também é, mas o interno, o que é só seu, que é as nossas falhas de conduta, falhas morais, nossas más tendências, nossas más virtudes, nossas más qualidades. Isso nós temos que
burlir, extirpar, mas acabar, arrancar da nossa vida. Nós temos que fazer de um jeito que quem conhece nós, ou quem conheceu a família, olhe para nós e diga: meu Deus, você realmente está na unção de Deus, na unção de Jesus. Você não comete mais aquele erro. Você não faz mais aquilo. Você não tem mais aquele vício. Você está totalmente diferente. Você é um novo homem. Você é uma nova mulher. Você é um novo ser. Você nasceu, reencarnou, cheio de defeito, cheio de pecado, e está voltando para o céu, para o universo, para a colônia espiritual, para o paraíso, né? Sem essa mala, sem essa bagagem pesada que todos nós trazemos, que são as nossas más tendências, nossas más qualidades, a nossa suscetibilidade para a corrupção, para as coisas mundanas, para as coisas fora da realidade de Deus, de Jesus. Quando a gente consegue isso, deixar essa bagagem pesada aqui na Terra, e ao retornarmos, voltarmos leve, voltarmos renovados, voltarmos totalmente diferente de conforme nós nascemos, rapaz, aí nós entendemos e fomos batizados de verdade. Porque só o batismo do mergulho é bom, é bonito, é legal, nada contra. É bonito. Mas eu posso ir lá, né? Ainda mais hoje, né? Com o selfie, coisa nada, né? Meu filho grava aí pra mim aí que eu vou ser batizado. E aí depois mergulha, aí levanta. Mas se eu, Eduardo, não mudar as minhas atitudes, as minhas características má tendenciosas, o mergulho, o batizado, não adianta nada. Era que nem esse povo aqui, esse povo da Judéia, da região lá, que João Batista batizou ele mesmo, pessoalmente. Sabe o que é isso, gente? Ser batizado por um anjo. João Batista é um anjo, gente. Um anjo. Tanto é que mais lá para frente, e aqueles irmãos e irmãs que conhecem muito mais que eu a Bíblia, o Evangelho, pois eu tenho meus parentes aqui, os Silvas, né, minhas tias, meus tios que ainda estão vivos, irmãos e irmãs do meu pai, que são pastores, são presbiterianas, né? Achei a palavra, obrigado. As mulheres, né? Então elas leem desde criança, desde jovinha, então elas sabem mais que eu, né? Jesus, em algum momento, mais lá para frente, talvez lá em agosto a gente vai encontrar essa passagem, né? Porque olha a grossurinha que tem, olha o que falta para nós. Jesus vai dizer, né? João Batista é e foi, né? Tirando Jesus, né? O homem mais santo que esteve entre vocês, que é entre nós, né? Encarnados, seres humanos comuns, e vocês não deram valor. E vocês não perceberam. Vocês ainda, né, prenderam e, né, fizeram o homem perder a cabeça. Jesus, ele era o homem mais santo, o homem mais... O que Deus quis dizer? Deus enviou um anjo na terra, e Deus faz isso direto, faz isso direto, um anjo, uma anja, direto, na terra, e vocês não reconheceram. E isso acontece até hoje. E vai acontecer, porque, né, a gente não tem visão de raio-x, né? Né, para saber quem é que não é. Então, isso aí vai acontecer. E ele preparou mesmo o caminho. Porque pra quem não sabe, aqui vou dar um spoiler, mas a maioria sabe, né? João Batista é um primo de Jesus. Oh, que honra, né? Meu Deus do céu, o primo mais velho, ele era mais velho. Ele era, acho que uns
uns 10, 12 anos mais velho que Jesus. Mas era primo. Que honra, né? Porque já é gostoso e é verdade a gente ser irmão e irmã de Jesus, que todos nós, todos vocês somos. E os que vão nascer e tal, todos somos. Mas agora, além de saber que somos, e ele também, primo, né? Sangue, mesmo sanguezinho, né? Brincaram junto. Ele pegou Jesus no colo. Né? Então, isso é lindo demais. E ele cumpriu a missão dele. Né? João Batista apareceu no deserto, anunciando o mergulho de arrependimento para o perdão dos pecados. Assim ocorreu para ele toda a região da Judéia, todos os habitantes da. Então, por isso que ele é o precursor do Evangelho de Cristo. Ele foi o primeiro a acostumar o povo, né, com um homem ali com o dom da palavra, né, falando em público por meia hora, 1 hora, e o povo vindo, né, o povo ouvindo, o povo recebendo as orientações, recebendo os conselhos. Lógico, é que nem hoje, né? Uns ouvem, outros não ouvem, uns assimilam e trazem para o coração, que é o verdadeiro lugar que devemos trazer, né? E praticar. Mas ele foi o primeiro. Tanto é que quando, um spoiler aqui, que vai ser a aula de amanhã, quando Jesus foi lá para ser batizado, e ele teve a humildade, né? E disse, né? A partir de hoje, eu sempre batizei vocês com a água. Mas Jesus, esse aqui, batizará vocês com o Espírito Santo, né? Com a verdade do Espírito Santo. E eu, João Batista, não sou digno de desamarrar a sandália dele. Olha a humildade. E com essa frase, que passa batido, passa corrido, já demonstrava a enormidade para nós espíritas que falamos muito e sabemos, né? Que cada ser humano tem um grau de evolução, né? De crescimento espiritual na escala evolutiva. Por mais que pareça, todo mundo é igual aqui, ninguém é igual. É que nem escola, igualzinho a escola. Um está no jardim da infância, o outro está na primeira série, outro está na segunda série, terceira série, primeiro grau, um está na faculdade, outro está no terceiro ano da faculdade, um está fazendo mestrado. Então, mas está tudo no mesmo prédio, está tudo no mesmo pátio, né? Tudo na mesma escola. Né? Mas aquele adolescente de 17 anos não tem o mesmo conhecimento da criancinha de 5, 6 anos que está começando a estudar, né? Aprendendo o alfabeto ali, né? Aprendendo A, B, C. Não, né? Nós sabemos disso, né? É a mesma coisa aqui na Terra. Nós estamos se enxergando, nós estamos se abraçando, se tocando, convivendo, conversando, estamos na mesma família, mas nem todo mundo tem a mesma evolução. E a gente já percebia que esse cara, 2030 anos atrás, 2030 anos atrás, já tinha uma humildade extrema. Fora que, notem, não pegou dinheiro de ninguém, dízimo, não pegou moeda, prata de ninguém. Pois ele vivia no deserto, né, caminhando igual Jesus, mas só comia o que aparecia ali. Gafanhoto, mel, ou alguma coisa que alguém lhe dava, né, mas assim, não... Né, não... Um homem puro. Para os padrões da sociedade, para os padrões da mentalidade da civilização mundial. Isso era quase que
impossível desistir. Só que para ter essa mentalidade de humildade pura, de coração pensando no próximo, entregar a sua vida para ensinar, no caso palestrar, no caso que falava em público, falava para pessoas gritando, que no caso tinha que gritar, porque não tinha microfone, não tinha gravação, nada. É uma pena, que é tão bom, nós podíamos acessar no YouTube, agora no Google. Vamos ver como é que João Batista falava e nós podíamos ver a voz dele e tal. Infelizmente não deu. Mas já para ter esse grau de humildade, esse grau de dom da palavra, de dom da palestra, dom de ensinar, de entregar a sua vida para a fé, para Deus, como ele entregou, e tantos outros que vieram antes dele, os profetas e posteriormente a Jesus, já mostrava que sim, Jesus só confirmou que era óbvio, mas a população não sabia, que estava diante deles o homem mais puro, depois de Jesus, é claro, que Deus enviou para cuidar, auxiliar e encaminhar a humanidade. Porque se hoje, 2026, não é fácil. Não é fácil você ser uma pessoa boa, uma pessoa de fé verdadeiramente, porque você tem que fazer escolhas. Você não pode andar com todo mundo, não pode desperdiçar sua energia. E você é mal compreendida, você é mal compreendido quando você assume qualquer fé, seja evangélico, seja católico, seja espírita, seja budista, seja candomblé, qualquer fé. Algumas pessoas vão te apoiar, algumas pessoas vão nem apoiar, mas também não vão, ficam ali no muro. E você tem que ter uma firmeza, saber o que você está fazendo. Senão você enfraquece, você desiste. Se nos dias de hoje não é fácil se assumir, imagina para aquela época. Porque muitas pessoas, mas muitas pessoas, muitas, não era só o Sinédrio, não era só Caifás, não era só os escribas, os fariseus, os homens da fé, da religião que já existia, que achavam, olha lá aquele tal de Batista, de João lá, é um doido, um maluco, falando essas coisas aí, indo contra Roma, ainda contra o sistema, que contra Roma era contra o sistema, era ir contra o governo, era ir contra, era arriscar a vida, tanto é que aconteceu a morte dele. A maioria. Por quê? Porque ele sabia que a verdade, por mais que calem nossa boca através da morte, sei lá o quê, mas a verdade, ela persiste. E estamos aí, a verdade está aí. E vai ficar. Era a missão dele. Mas mesmo assim chamava ele de louco. Tanto é que os romanos, na verdade, nem iam perseguir ele, se não fosse aquela história, da cunhada querer a cabeça dele através da filha. Nem iam perseguir, porque o que os romanos achavam? É só um maluco que fala no deserto, que fica mergulhando, dando banho nas pessoas lá. Isso aí é inofensivo. Nem a gente vê os malucos aí, que a gente faz ele. Mas é inofensivo. Então, gente, se um dia você assumir a sua fé, eu vou começar a ir para a igreja, eu vou começar a ler mais a Bíblia, eu vou começar a ver mais palestra, eu vou começar hoje, ver vídeo, escutar áudio, sei lá o quê. Mas eu vou, além de fazer isso, eu vou trazer para o meu dia a dia, eu vou trazer para o meu coração. Só que daí para trazer para o seu dia a dia, trazer para o seu coração,
automaticamente você tem que mudar muita coisa. E o tempo faz você amadurecer e você acaba mudando muita coisa. E aí você vai ouvir das pessoas que você é maluco, você é maluca, você é diferente, você é estranho, você é estranha, você é esquisito, você é esquisita, você está errado, você está errada, você vai ouvir. Agora, se você tem certeza que aquela fé, que aquela Bíblia, que aquele evangelho, aquele pastor, aquele padre, você se sente bem, tá certo, tá com Deus, tá com Jesus, tá com a sua fé, aí não importa a opinião dos outros, porque a opinião dos outros, na verdade, não vai como é que a minha família falava, e é assim, né, que todo mundo fala. A opinião dos outros não vai pagar tuas contas. E é verdade, não é? A opinião dos outros não vai arrumar tua vida, não vai mudar nada em tua vida. E é verdade. E é verdade. O que nós temos que saber é discernir. Ouvir a opinião, ouvir o conselho, ouvir a orientação, mas nós discernir, nós decidirmos se nós queremos parar ou não, continuar ou não, se a pessoa está correta ou não, ou nós, mas saber discernir. Não desistir porque o outro pediu para desistir. Não parar porque o outro pediu para parar. Não. Porque tu acha que muita gente não mandava ele parar? Com certeza. Por que ele teve que ir pro deserto e ficar caminhando sozinho, né? Porque ele ficou a vida toda dele sozinho caminhando. Porque para ir nas cidades, não é que nem hoje, né? Que eu pego meu carro, pego um Uber, né? Um táxi, um ônibus, uma carona, um avião, um ônibus. Fica mais fácil, né? Com ar-condicionado. Não, era a pezito no mas. Era 2, 3, 4 dias de caminhada. Ou mais. Né? Passando por todos os intempéries. Fome, sede. Correndo o risco de morrer de sede, de morrer de fome. Correndo o risco de um escorpião, de uma cobra, de um animal peçonhento, que tinha e muito no deserto. E muito. Pois tem até hoje. Mas ele não desistiu. Por quê? Porque ele tinha fé, ele tinha confiança na missão dele. Assim como eu, você, todos nós, meus amigos, minhas amigas, no momento que a gente aceita Jesus, no momento que a gente quer voltar para a nossa igreja, quer voltar a frequentar os nossos cultos dominicais dos católicos, quer voltar a ir nas sessões espíritas do Nós Espíritas, né? Na minha casa Viana lá em São Pedro, né? Não aqui, nas quartas e sábados. Que a gente quer voltar, a gente tem que entrar naquele prédio da igreja, do templo religioso, da casa espírita, com esse coração. Não, a partir de hoje eu quero prestar atenção no que o meu pastor, meu palestrante, meu amigo, minha amiga vai falar, né? Porque é assim. Mas eu quero sair daqui um novo homem, uma nova mulher. Nem que eu tenho que começar do zero, assim como João Batista. Porque ele foi o precursor. O que nós fazemos hoje, nós, palestrantes, padres, pastores, adeptos de alguma religião, ele foi precursor. Ele já fazia. Ele já falava em público. Ele já entregava a sua vida para Jesus, para Deus. E aí? Vamos seguir? Vamos seguir o exemplo desse homem? De tão grande, que até Jesus reconhece. Eu não vi Jesus reconhecer outra pessoa como um ser evoluído, como um ser de alta patente espiritual, né? Eu não vi. Mas Jesus reconheceu. Não porque era primo, não porque era filho da tia, do tio, não.
reconheceu pelo seu valor evolucional, pelo seu valor moral. E é assim que Jesus reconhece em nós. Quanto mais nós tivermos um valor moral, emocional, uma evolução, mais nos aproximamos de Jesus. E quanto mais nos aproximamos de Jesus, maior é o carinho dele, maior é a afinidade dele, maiores são as bênçãos, os benefícios. E aí em todas as áreas. Em todas as áreas. Então, essa é uma mensagem muito linda. É curta, né? Que muita gente pensa que Jesus foi o precursor do Evangelho de Jesus, do Evangelho de Cristo. Não, foi Batista. Ele abriu o caminho, ele preparou o ambiente para Jesus. Tanto é que Jesus verdadeiramente começou mesmo a ter coragem, né? De professar, de falar e viajar e pá, com a prisão de João Batista. Olha o grau de evolução desse homem. Se há 2.030 anos atrás já era tudo isso, imagina hoje. Imagina hoje. É literalmente um anjo, se já não é um Cristo. Porque sim, gente, eu, você, todos nós, nosso destino é virar no Cristo. Tudo que Jesus fez, nosso destino é fazer. Vai depender da sua força de vontade. Uns levam 1000 anos. Encarnação, reencarnação, aprendendo, desaprendendo, aprendendo, melhorando, deixando as más tendências. Outros, 1 bilhão de anos. 1 trilhão de anos. Né? Mas o destino é virarmos Cristos, é virarmos anjos, mentores, mentoras. E é real, gente. Só que depende do nosso esforço, depende do nosso estudo, depende da nossa vivência e como nós ministramos as nossas encarnações, as nossas vidas. Ou vidas. Então, quanto mais nós entregamos nossas vidas para Deus, para Jesus, através do amor, através da caridade, através de sermos úteis para a comunidade, para a sociedade, para a cidade, para o país, para o planeta, maior é o nosso grau de intimidade com Jesus, assim como ele teve, né, com Jesus, por ser primo. Então não foi um mero acaso dele ser primo de Jesus, foi um mérito que ele já tinha por ele ter esse grau de evolução, né, de conviver com Jesus em tempo real. Então nosso estudo é esse. Devemos que exaltar João Batista. E se nós conseguimos palestrar hoje, nós conseguimos ministrar uma igreja, nós conseguimos auxiliar tantos milhões de irmãos e irmãs, amigos e amigas, e nós mesmos, através dos estudos, vamos ter mais compaixão, mais amor a João Batista. Assim como nós temos amor a Jesus, porque o próprio Jesus tem amor a João Batista, né? Quando ele disse, o homem mais santo que esteve aqui e vocês não reconheceram. Nós, né? E aquele povo e nós. E nós não reconhecemos até hoje, gente. A gente lê correndo. Ah, João Batista foi só um profeta, foi só um maluco lá no deserto, só um mergulhador lá. Isso aí até eu falo. Não é o que a gente fala? É o que a gente fala? É. Não. O que João Batista fez não é qualquer um. Eu não consigo fazer. Com a humildade pura, abdicou de tudo. Abdicou de relacionamento, abdicou de estar com a família, abdicou de ter amigos comuns
Porque toda vez que ele falava, não cobisse a mulher do próximo, os amigos se afastavam, que nem a gente. Quando a gente fala a real, não fala tanta merda, não fala tanta besteira. Tudo que você fala atrai. Se você só fala besteira, você não cresce nem materialmente, nem evolucionalmente. Você fica estacionado e a sua vida fica estacionada, por mais que cresça um pouquinho. Era para crescer rápido, mas você cresce devagarinho. Por quê? Porque você não se ajuda. Né? Ajuda-te que o céu te ajudará. E a gente só se ajuda cuidando de tudo. Cuidando da parte espiritual, cuidando da fé, cuidando do mental, cuidando do que a gente coloca nessa nuvem que anda conosco o tempo todo. Se eu só falo bobagem, eu só falo merda, é uma nuvem cheia de bobagem e de merda. Aí como é que vai entrar boas ideias? Como é que Deus vai atuar na sua vida se você tem uma nuvem escura aqui só de coisas estranhas? Então, nós temos que cuidar. O ajuda-te que o céu te ajudará limpa a tua aura, limpa a tua mente, limpa o teu coração. Essas são as palavras de Jesus. Só ajuda-te que o céu te ajudará. E aí meu pai, o nosso pai, né? E ele mesmo, Jesus, e seus mentores, seus agentes da guarda, vocês, né? Nós, aí consegue atuar, aí consegue inspirar, aí consegue encaminhar, aí mostra os aplicativos, cai no teu colo, alguém te liga, alguém te manda um e-mail, alguém te convida para ser sócio, alguma coisa. E você acha que caiu do céu. Não, tudo começou lá atrás, você limpando o ambiente físico, o mental, começou a pensar coisas boas, começou a falar, a trazer boas emoções para os convívios, né? E para você também. E você se autoburilou, se renovou, que é essa a nossa proposta. Se você procura melhorar a sua vida, procura ser um homem, uma mulher honesto, honesta, verdadeiramente, bom, boa, procura seguir os preceitos de Deus, de Jesus, por mais que as pessoas não te entendam, porque daí você vai parar de cobiçar a mulher do outro, você vai parar de querer ter vários relacionamentos, você vai parar de querer puxar o tapete do seu irmão, você vai parar de fazer fofoca, querer parar de fazer fofoca, você vai querer parar de estar em volta de pessoas negativas, vão te colocar numa caixinha achando que você é estranho, vão, mas se você está firme, você sabe, por isso que a orientação nossa é leia, estude, né? Não vá só pelas minhas palavras, não vá só pelas palavras do pastor, do padre, do palestrante espírita. Não, a gente estuda, a gente fala, a gente gosta, mas você também tem que ler. Você também tem que pegar um livro, você também tem que ir na igreja, no centro, sei lá onde for, e sentir. Porque a gente só vai sentir que toca o nosso coração, além de ouvir, além de ver, quando a gente entra e consegue ver o que está acontecendo, o que Jesus quis nos dizer através de cada palavra. Porque toda palavra de Jesus tem 3, 4 significados ou mais. Ou mais. Um dia eu vou trazer para vocês, assim que passar essa tarefa que meus amigos nos deram, e muito obrigado pela confiança. Mas assim que terminar essa tarefa, eu ainda vou trazer para vocês um livro. Não posso dizer o ano, né? Porque é muita coisa que eu tenho que fazer, mas já está programado, né? Já está. Eu programo as coisas para o ano inteiro, gente. Até é que nem filme. Já está programado. Tem um livro do Haroldo Dutra Dias que é sobre parábola. Mas uma parábola dá um livro inteirinho. Uma parábola de Jesus. Uma parábola de Jesus. São 40 livros já que ele já escreveu. Uma palavra. Uma parábola de Jesus dá um livro. Um livro. Porque o ensinamento é muito grande ali. São várias coisas. Então, por isso que é recomendado, toda vez que a gente está em dúvida, volta a ler.
E nós aqui vai acontecer. Portanto, é que aqui no vários evangelhos aqui vai dizer, não, mas a gente já leu, a gente está assim. Mas é a visão de outro cara, a visão do Mateus, a visão de Marcos, a visão de Lucas, a visão de João. Então, bora lá, começou o jogo, né? Hoje a gente fez mais cedo justamente por causa disso. Então, obrigado por estarem aqui, obrigado por nos acompanharem. Deus abençoe a todos vocês, todos nós, né? Apesar do frio aqui no sul, nesse momento da gravação, mas é necessário, né? Faz parte. Vamos fazer a nossa oração de encerramento. Deus, Pai, Jesus, nosso grande e amado irmão, e os nossos mentores, mentoras, nossos guias espirituais, esses padrinhos que nos acompanham em tantas encarnações, que nos inspiram todos os dias, mesmo nós nem percebendo, né? Mesmo no local de trabalho, mesmo dirigindo, que agradecemos pelo estudo, pela orientação, pelo apoio, pela inspiração que os irmãos e irmãs sempre vêm nos dar, não só a mim, Eduardo, mas a todos os irmãos e irmãs que aqui estão. Agradecemos aos anjos da guarda e às mentoras, dos guias, de cada irmão e irmã que ajuda, que inspira a esses irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados, a nos acompanharem, a estudarem, a entrar em contato com Deus, com Jesus, dentro de seus lares, no seu automóvel, no ônibus, indo e voltando ao trabalho, que todos nós sabemos e tenhamos o entendimento que quando nós entramos em contato com a fé, com Jesus, com Deus e com nossos mentores, nossos anjos da guarda, que nem nós estamos agora, nessa uma hora, nós estamos recebendo a proteção divina, nós estamos recebendo o amparo, recebendo o abraço, a mão de Jesus diretamente em nossos corpos, em nossos corações, em nossa alma. E, portanto, nós sim somos filhos, filhas de Deus, irmãos e irmãs de Jesus. E sim, tenhamos confiança que sim, somos protegidos, protegidas, aonde quer que nós vamos. Se nós vamos ir trabalhar agora, se nós vamos ir trabalhar amanhã, se nós vamos dormir, descansar o nosso corpo para no dia seguinte recomeçarmos nossa tarefa diária novamente, sim, nós somos protegidos. E aquele irmão e irmã que vai ir para o trabalho dirigindo hoje e amanhã, saiba que ao pedir, ao orar para Deus, para Jesus, para o seu mentor, para o seu guia, para quem você confia, para o santo que você gosta, peça. Peça, não tenha vergonha, não tenha medo. Você está falando com o seu pai, você está falando com Jesus, você está falando com seus amigos, sua amiga. Peça para te acompanharem. Peça para te ajudarem, para te inspirarem, para proteger você que vai dirigir e a outra pessoa que está vindo na direção contrária. Porque às vezes nós nos cuidamos, mas infelizmente a maioria dos acidentes a outra pessoa descuidou, né? Então, peça para que haja proteção para você que está indo para o local de trabalho, para o seu compromisso, mas que a pessoa que está dirigindo, seja homem, seja mulher, seja idoso, seja idosa, seja quem for, possa também receber a proteção, porque daí a chance de dar acidente, a chance de seu carro quebrar, a chance de dar algo errado é quase nula. Porque as pessoas não acreditam, as pessoas não confiam. Mas o dia, e agora chegou o momento, a partir desses últimos anos, e vai ser mais, e não é só o Eduardo, não é só a doutrina espírita, não é só as gravações das redes sociais dos últimos anos, mas será daqui para frente eternamente anunciado, mostrado e vivenciado para aquela irmã que já sabe disso, ou que tem essa curiosidade. Sim, tudo na vida é energia, tudo na nossa vida é energia e nós podemos manipulá-la, não com feitiço, nada, mas manipulá-la com pensamento, com boas vibrações,
né? Porque tudo que eu desejo, tudo que eu penso, tudo que eu idealizo, vai e volta. Então, se eu faço o meu mantra de que eu vou ir em segurança, que Jesus vai estar no carro comigo, que Jesus vai estar no ônibus comigo, que Jesus vai estar a pé caminhando comigo, o meu mentor e a mentora, eles vão. E você te sentirá, quanto mais você faz, quanto mais nós fazemos, que realmente tem diferença. Realmente, o que poderia ter sido muito mais grave, vira só uma coisinha de nada. Por quê? Porque você está alinhado, você está alinhada, você está pautado e pautada pelas bênçãos, pela proteção de quem nos ama de verdade, que é Deus, que é Jesus, que é os nossos padrinhos, nossas madrinhas espirituais que estão conosco, vocês, a todo momento. Vocês acreditando ou não, eles não se importam com isso, porque eles sabem que é porque nós estamos na carne, porque nós tivemos uma criação, nós moramos numa região em que não se conhece nada da espiritualidade e nos colocaram uma determinada fé ou não, mas nossos mentores, nossos anjos da guarda, Jesus sabe que ao despertarmos, ao voltarmos, né, quando a gente morrer, a gente vai voltar a ser quem a gente é de verdade. E aí tudo vai voltar e a gente vai querer abraçar, querer agradecer e pedir desculpa por nunca ter agradecido nosso anjo da guarda, nossos mentores. Mas eles não se preocupam, porque eles nos amam. É o amor incondicional. E é por isso que eles inspiram, intuem vocês e eu a estarmos juntos aqui, espiritualmente. Porque nós estamos juntos espiritualmente. É uma corrente fluídica. E ao orarmos, como nesse momento, ao estarmos meia hora, uma hora focados aqui, vocês me ouvindo, eu falando para vocês e nós estudando juntos, porque eu estou estudando junto com vocês, em tempo real, nós estamos limpando a atmosfera, nós estamos ajudando o planeta Terra e vocês nem têm noção disso, que vocês são muito importantes. Vocês são importantes para Deus, vocês são importantes para Jesus, pois vocês são sim trabalhadores, trabalhadoras. É que vocês são trabalhadores, trabalhadoras inconscientes. Porque quando a gente reza, quando a gente ora, quando a gente tenta levar a nossa vida mais regrada possível, pautada pelos ensinamentos de Jesus, nós estamos sendo sim instrumentos, né, da tarefa de Jesus, de Deus, que é limpar a aura terrena, que é limpar o ambiente energético. E a gente só limpa através da oração, através das boas ações, através da caridade, através do amor. Quanto mais pessoas, quanto centenas, milhares, milhões, bilhões de pessoas fizerem isso, melhor será o ambiente, melhor será a Terra para morar, porque a Terra é linda. A Terra é um dos planetas, apesar de pequena, né, a mais novinha, uma das mais lindas que tem. É nós, seres humanos, que não sabemos cuidar. Nós não sabemos cuidar desse jardim lindo que tem. Mas através da oração, através da boa vivência, através de ser honesto, honesta verdadeiramente, não só fachada. Tem que ser honesto, honesta do coração. Com testemunha ou sem testemunha. Mas se você é, parabéns, meu irmão ou minha irmã. Você trabalha assim na seara de Jesus, só você não sabe. Mas nós estamos revelando. Então, com o Pai Nosso, a gente dá por encerrado o nosso estudo de hoje. Pai nosso que estais no céu, santificado é o teu nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos sempre de todo e qualquer tipo de mal. Que assim seja e assim será. Podemos todos, os que vão trabalhar, ir em segurança e voltar em segurança, seja no trabalho, seja para casa. E os que vão descansar, né, ter o repouso dos velhos guerreiros, das velhas guerreiras, possam dormir em paz, tranquilo, em harmonia com os seus lares
E ao acordar amanhã para a rotina que nós temos que ter, né? Estamos na Terra, possam ir com essa luz que tem dentro de vocês, sabendo que vocês são trabalhadores de Jesus, que vocês são mesmo. E eu não estou aqui falando para ganhar a simpatia de vocês, que quem me conhece sabe, eu não elogio por elogiar, gente. Não elogio por elogiar. Para eu, Eduardo, elogiar, a pessoa tem que fazer merecer. E aqui só consegue ficar nesses áudios, só consegue ficar nesses vídeos, do início até o fim, quem realmente é chamada por Jesus. Porque nos dias atuais, para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir os ensinamentos de Jesus, tem que ser uma pessoa, um homem, uma mulher, que realmente tem lá no coração. Não é nada de novo que eu estou falando para vocês. Está lá no seu coração, está no seu íntimo, só que está adormecido, né? Está apagadinho lá, né? Ou aqui. E nós estamos só, né? Ei, acorda, acorda. Você tem um coração bom. Você esqueceu que você veio trabalhar para mim, para Jesus? Né? Você trabalha. Você já trabalha desde criança, mas agora que você fica sabendo, você trabalha com mais confiança, né? E o que falta para vocês, para mim, para nós, é termos confiança, assim como João Batista teve. Então, muito obrigado a todos, fiquem com Deus. Bora assistir. Pode olhar o jogo da Seleção Brasileira, gente. Eu não vou mais segurar vocês. Obrigado por estarem aqui. Aí, ó, não tem assistente, aliás.